E aí, doctor, finalizando o tratamento com alinhadores e está em dúvida de qual tipo de contenção você vai precisar usar? Qual será o melhor tipo de contenção? Será o Hawley ou será o tipo a vácuo, como os alinhadores? Se você é do time Hawley, olha, dá um grito aí de uhul pra gente saber qual é o seu time. Se você é dos alinhadores, fala aí aê pra gente saber qual é o seu time. Mas esse vídeo é para saber qual é a melhor, baseada em evidência científica. Então já dá o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder esse conteúdo. Eu sou Débora Guiar, sou mestranda e professora de ortodontia e trago dicas aqui todo dia para você viver uma ortodontia digital, lucrativa e de resultados. Trazendo a resposta para vocês de qual é a melhor contenção, eu preciso trazer dados científicos, não somente gosto. A gente tem esse artigo aqui que comparou dois protocolos diferentes de contenção com a contenção a vácuo e a contenção do tipo Hawley na manutenção dos resultados do tratamento ortodôntico. Vamos conhecer um pouquinho melhor? Esse estudo foi conduzido com pacientes que finalizaram o tratamento ortodôntico lá no Departamento de Ortodontia da Universidade de Mashhad, no Irã, e 35 pacientes foram selecionados em 3 grupos. O primeiro grupo eram de pacientes que estavam usando a contenção Hawley por tempo integral por 4 meses, tirando somente para comer e higienizar, e após os 4 meses usava somente durante a noite. O grupo 2 foram de pacientes utilizando contenções a vácuo por 4 meses em tempo integral, depois disso, utilizando somente à noite. No terceiro grupo, os pacientes utilizavam a contenção a vácuo por 1 semana em tempo integral, depois somente à noite. Que interessante, o artigo concluiu que não houve diferença entre esses tipos de tratamento com Hawley ou vácuo na distância intercanina e intermolar. E ambos os protocolos, tanto em 4 meses e de 1 semana com a vácuo, foram mais eficazes do que a contenção por 4 meses com o Hawley para manter a correção do comprimento do arco superior e alinhamento dos dentes. Aí os autores sugerem que para um melhor alinhamento de incisivo de mandíbula, o paciente deve usar a contenção a vácuo em tempo integral por 4 meses depois à noite. Temos esse outro estudo que compara a eficiência clínica da contenção Hawley e da contenção a vácuo com cobertura palatina. Ela é modificada para a manutenção da expansão transversal durante o período de 12 meses. Esse foi um estudo multicêntrico, foi em atendimento de pacientes em 3 unidades de atendimento. E de 274 pacientes com expansão maxilar planejada, tinha os critérios de inclusão, somente 35 se incluíram. Os critérios eram muito mais rígidos nesse estudo. E esses 35 foram divididos nesses 2 grupos. O primeiro grupo, Hawley superior removível, e o segundo grupo, contenção a vácuo. O Hawley superior é como você vê nessa figura 1, tirei do artigo essa foto, e a contenção a vácuo modificada é essa figura 2, que você está vendo que não cobre só dente, ela cobre também o palato. Como estudo é somente de ganho transversal, não foi avaliado a contenção inferior e o protocolo desse paciente que utilizou o superior foi de usar as contenções de tempo integral nos primeiros 6 meses, depois usar somente no uso noturno pelos próximos 6 meses. E olha o que ele traz de conclusão: não houve diferença estatisticamente significante encontrada entre os 2 grupos em 12 meses de retenção. A contenção Hawley e a vácuo modificada tiveram eficácia clínica semelhantes. E olha que massa, esse mesmo grupo fez a comparação em 24 meses, 2 anos de acompanhamento para comparar esse resultado. E no período de 24 meses não teve diferença, nem subjetiva nem clínica, entre os 2 tipos de contenção, a Hawley e a contenção a vácuo modificada. E aí, se você achou 2 anos pouco, eu trago esse artigo de 5 anos de avaliar a comparação de atoração pós-tratamento com 2 protocolos de contenção diferentes. Esse estudo foi conduzido na Suécia, com 104 pacientes que foram divididos randomicamente em 2 grupos. O grupo 1 utilizou a contenção removível a vácuo, tanto no arco superior quanto no inferior, e o grupo 2 usou no superior a vácuo e no inferior a contenção fixa, colada ali na lingual dos dentes, como vocês podem ver na figura 1, a contenção a vácuo, e a figura 2 é a contenção fixa ali, colada de canino a canino. Foram todos acompanhados pelo mesmo ortodontista e o protocolo é o seguinte: se um incisivo inferior tivesse sido rotacionado mais de 30 graus em comparação à fase inicial dele, era feita uma fibrotomia nesse dente 2 semanas antes de remover o aparelho. Os pacientes foram instruídos a usar as contenções removíveis a vácuo em tempo integral na primeira semana e depois disso somente à noite. E após 1 ano, o tempo de uso foi reduzido para noites alternadas, seguido por 2 noites por semana, após 18 meses, e 2 anos após, os pacientes foram instruídos a usar pelo menos 1 a 2 noites por semana para retenção de longo prazo. E aí, de maneira esperada, ele concluiu que o alinhamento interior e inferior foi mais estável com a contenção fixa em comparação com a contenção removível nos 5 anos, que o alinhamento anterior e superior também aumentou com a contenção removível a vácuo. Nisso eu trago a importância de você saber ler um artigo científico. Foi por 5 anos, foi o tempo maior da avaliação.
Foi, mas a contenção fixa ficou sempre na boca do paciente, gente. Eu tô de olho aí, tá? Sempre na boca do paciente. E a contenção removível, não. A contenção removível a vácuo foi utilizada em tempo integral, como a fixa, somente por 1 semana. Depois, o uso indicado foi de 1 a 2 noites por semana. Então, o paciente passava mais tempo sem a contenção do que com a contenção. Então, vê que é injusto comparar uma contenção fixa, que ficou 5 anos lá segurando o resultado, com uma contenção removível, que era removida praticamente a maior parte do tempo. Então, se tanto faz eu usar Hawley ou contenção estética, eu opto pela contenção estética e o paciente de alinhador ele quer estética. E no inferior, como tem maior estabilidade, é fixa, até porque o paciente não tem nem como remover, né? Eu uso a contenção fixa inferior. Então, embasado cientificamente, meu protocolo é esse. Olha, me amem que eu tô dando de bandeja esse conteúdo, tá? Arco superior, como tanto faz Hawley ou estético, eu escolho estético, o paciente de alinhadores gosta. E no inferior, fixo. Se você gostou dessa dica, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e envia para um colega seu ortodontista que também pode estar com essa dúvida. Se vai pedir qual tipo de contenção para o paciente de alinhador, se vai pedir Vivera, se vai pedir Hawley, se vai pedir algum tipo de contenção. Anota esse protocolo, que isso aí veio com embasamento científico.